Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos ver um pouquinho sobre quais as desculpas para que a gente não olhe para nossas emoções. Então, as desculpas que geralmente a gente encontra nos casos de clínicos, consultórios, né, de clientes. Por que que eles não querem? São meio, ai, não vou mexer com isso, né? Primeiro, a gente tem medo de encontrar as emoções negativas, né? Medo de encontrar, sabe aquele negócio? Ah, se eu mexer muito, eu vou encontrar alguma coisa que eu não quero. Então, as pessoas têm medo. E analisando aqui a questão da emoção negativa, né? Essa questão de emoção negativa é um tanto quanto cultural. Então, assim, dependendo do país, dependendo da região, existem emoções que são mais bem aceitas, né? Então, existe um pensamento coletivo sobre aquela emoção. Por exemplo, a nossa cultura vê a, a inveja, por exemplo, como algo muito negativo. E tem culturas que não vê a inveja como algo tão pesado, tão negativo como a nossa, né? Então é um pensamento coletivo que se forma, que se tem, né? E isso vem de há muito tempo atrás, tá? Então, o que que a gente precisa aprender? Que o modo como a gente conduz as nossas emoções pode transformá-las, essas emoções, em algo problemático ou em algo até mesmo aliado a nós, né? Mesmo ela sendo uma emoção negativa, ela pode ser nossa aliada, por que não? Tá? Então, o negativo pode se tornar o aliado. Vamos colocar algum exemplo aqui, alguns exemplos, né? Ó, a raiva. A raiva ela é tida como um sentimento não, né? Uma emoção negativa. Só que eu posso usar essa raiva a meu favor a partir do momento em que ela se torna uma mola propulsora para eu alcançar alguma coisa que eu quero, né? Nossa, agora eu fiquei com raiva disso, agora que eu vou fazer mesmo, né? E não ficar me lamentando por estar sentindo aquela raiva. Tá? Então, se a gente começa a treinar isso daí, a gente vê que essa raiva ela pode se transformar em algo, né, que vai nos ajudar, né? Um outro exemplo aqui, ó, a inveja mesmo, como eu já falei. A inveja não é aquela inveja em que você deseja o mal do outro, mas é aquela inveja que você vê o que o outro tem e você, de certa forma, deseja aquilo dali também. Então, você não vai lá tirar daquela pessoa, mas você vai usar aquilo dali para que você também alcance algo que você deseja, né? Então, seria colocar um pouco de ambição, porque a ambição é outra coisa que às vezes as pessoas na nossa cultura têm. Ah, ela é muito ambiciosa, tá? E o que que tem de errado em ser ambicioso, em querer, em almejar algo a mais pra gente, né? Então, se a gente for ver, é uma programação quase que social que existe disso, né? Ah, pessoas ambiciosas são isso, são aquilo, tal. Não, a gente pode ver a ambição de várias maneiras, de várias formas, tá? Então, a gente pode usar a inveja a nosso favor, né? Para a gente ter mais ambição, para conseguir aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente deseja, tá? Então, uma primeira questão aí, uma objeção que se coloca para não mexer nas emoções seria esse medo de encontrar algo que não desejamos, né? Uma outra questão de desculpa para não mexer nas emoções é o quê? A perda da identidade. Então tem gente que coloca assim, não, eu vou perder minha identidade se eu ficar mexendo muito nas emoções, né? Porque tem gente que se define pela emoção. Vocês já viram isso? É muito doido, mas tem, né? Quais são as pessoas, por exemplo, que se definem pela emoção? Se eu coloco lá assim, ah, eu sou uma pessoa muito raivosa, né? E isso é uma programação mental que muitas vezes vem desde lá de criança. Nossa, mas ele é tão raivoso, toda hora ele tá com raiva, toda hora ele é aquela criança agitada, aquela criança que qualquer coisa explode, sabe? Então a criança já é tida como alguém raivoso, né? E isso fica para a pessoa, não, eu sou assim, né? Uma outra questão, ó, eu sou medroso. Ah, eu sou uma pessoa medrosa, né? E a pessoa se coloca como uma pessoa medrosa e ela se autodefine como isso. Então, isso
se definir pela emoção, né? Mas, daí dentro da raiva, da raiva não, do medo, né? Eu sou pessoa medrosa, a gente se torna o quê? A pessoa ansiosa. Eu tenho escutado tanto isso. Ah, não, eu sou ansiosa. Meu, quando a pessoa fala isso para ela mesma, eu sou ansiosa, ela está se definindo. Ela está se identificando com aquela emoção, com aquele sentimento, porque a ansiedade é um sentimento que vem do medo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala sobre nós mesmos, né? Então pense bem, ó, a pessoa que pensa deste modo, ela vai pensar assim, ó, se eu deixar de ser assim, o que eu vou ser? Porque eu me defino assim. Então, se eu deixar de ser isso, o que eu vou ser? Né? Qual papel eu vou assumir? Porque o meu papel é de ser ansiosa, é de ser medrosa, é de ser raivosa, né? Então, se eu me defino assim, como que eu vou me definir? Se eu parar de me definir assim? Então, as pessoas acabam se perdendo quando ela não vê uma outra possibilidade, né? Então, a pessoa se perde e acaba entrando de novo nesse mesmo ciclo do medo, da ansiedade, da raiva, né? Então, fica eternamente nisso daí, né? E como que as pessoas deveriam pensar? Então, elas deveriam pensar, eu não sou assim, eu fiquei assim. Eu fiquei assim, eu estou nesse lugar apesar, né, de tudo, né? Não por causa disso, não é por causa do meu medo, é apesar desse meu medo que eu fiquei assim, ou apesar da minha ansiedade, apesar da minha raiva, né? Então, a pessoa não deve se autodefinir como tal, mas ela tem que perceber assim que ela nem sempre foi assim. Já teve algum momento da vida que ela foi diferente. E às vezes encontrar esse alguém que se perdeu é o que está precisando ser feito, né? Então, é muito. Eu vou até ler aqui, peraí. Eu vou ler aqui alguma coisa, um trechinho aqui, ó, do nosso livro, que diz assim, ó. A ideia equivocada de maturidade a ideia equivocada de maturidade emocional é de alguém muito sério, sisudo, tenso, chato e implicante. Será que maturidade emocional é isso? É aquela pessoa chata, aquela pessoa que está sempre certinha, sabe? Aquela pessoa muito certinha, que vive falando que os outros estão fazendo de errado. Não, é uma ideia equivocada. Por quê? Ó, uma hora a gente percebe que gerenciar melhor as emoções nos torna mais leves, vivos, mais sensíveis e até mais lúdicos, né? Mais capazes de brincar, né? Ó, capazes de brincar em situações difíceis e rir das próprias desgraças. Então, eu acho que é isso que está faltando, a gente saber rir mais. E rir até mesmo de nós mesmos e de algumas situações. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é do dia para a noite, mas eu sei também que é um processo, é uma busca. E depende somente de mim, somente de você querer começar essa busca. Tá bom? Então, fica aí quais são as objeções que a gente encontra para não mexer nas emoções. Tá? Então, eu falo que é que a gente encontra porque a gente acaba fazendo isso uma muleta. Uma muleta de, eu não vou mexer nisso não por causa disso, são desculpas de quem não quer fazer. Então, olhe quais desculpas você está dando aí para não mexer nas suas emoções, para não olhar para você, para não descobrir aquela pessoa que existiu um dia e que está apesar de tudo isso, tá? Então, fica aí essa reflexão para hoje. Espero que vocês possam refletir, tá bom? E tem mais objeções. Eu vou gravar um outro vídeo com mais 3 objeções aí que a gente encontra. Vai pensando nelas. Quem sabe você descobre alguma que você está usando. Beijo, pessoal.